próximo princípio que nós temos para analisar é exatamente o princípio da publicidade. E esse princípio da publicidade, ele é bastante interessante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas nem se apercebem da importância dele. Porque o que acontece? O Estado, ele tem que administrar a coisa pública. Então, o Estado, como ele tem que administrar a coisa pública, ele tem que agir em prol de todos. Nessa atuação em prol de todos, o mais importante é que todos também tenham as condições de avaliar as atividades do Estado, para saber se realmente as atividades, a atuação dos governantes, elas realmente têm sido em prol de todos, ou pelo menos da grande maioria. Então, por isso que a publicidade, ela é muito interessante, ou ela é essencial para que nós consigamos efetivamente fiscalizar o Estado. Não só os atores que são encontrados dentro do Estado, que têm essa incumbência, como é o caso dos legisladores ou parlamentares, como é o caso dos membros do Ministério Público, como é o caso dos tribunais de contas, tanto faz da União para o governo federal, dos estados para os governos estaduais e municipais, como também para os tribunais de contas dos municípios, para especificamente os municípios. Então, é importante que existam estas autoridades. E essas autoridades, elas cumpram o seu papel, que é o papel de fiscalização das atividades, principalmente do Poder Executivo. Mas essa atividade, ela só é possível se você tiver a publicidade, ou seja, se você tiver os dados em mão. Quando você não tem os dados em mão, você não tem como exercer essa fiscalização, porque para fiscalizar, você tem que ter o acesso, para depois você poder fazer a fiscalização. Mas, hoje em dia, como existem várias normas determinando essa publicidade, então a maioria das pessoas, elas não se apercebem, ou elas não dão a devida atenção ao princípio da publicidade. Quando, na verdade, foi uma conquista enorme aquilo que o ser humano conseguiu através do princípio da publicidade. Porque o princípio da publicidade, ele possibilita uma fiscalização mais efetiva do poder público. E aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a ideia do princípio da publicidade. A ideia do princípio da publicidade é a informação. É informar a todos daquilo que o Estado está fazendo, ou daquilo que a administração pública está fazendo. Por quê? Quando você informa, quando você possibilita que as pessoas façam esse acompanhamento, então ocorre uma fiscalização. Pessoal, e aqui eu queria só... Desculpe, vou só voltar aqui. Aqui eu queria só fazer uma reflexão com vocês, tá certo? Hoje em dia, com o advento da internet, dos streaming e tudo mais, o que acontece? Eu vou fazer só uma comparação e aí vocês vão perceber isso, tá bom? Então, antigamente, quando um fã de qualquer marca, né, cinematográfica, de Star Wars, dos heróis da Marvel, dos heróis da DC, eles iam aos cinemas, ele, primeiro, só tinha contato com o filme no cinema. Então ele não conseguia rever várias e várias vezes, só se ele pagasse ingresso, e que é muito caro, ou era muito caro, para a maioria dos fãs. Então eles não conseguiam fazer esse acompanhamento. Então, os filmes, eles só chegavam, eles tinham toda uma trajetória. Eles passavam no cinema, depois de um certo tempo, eles iam para as TVs fechadas, para os canais fechados de televisão.
depois ele chegava aos canais abertos, e quando ele chegava aos canais abertos, eles também... Aliás, antes de ele chegar aos canais abertos, entre a TV fechada e os canais abertos, tinham as fitas VHS, né? Onde você podia, mas aí as pessoas não compravam na época os filmes. Eles só alugavam por um determinado tempo. Então, durante um dia, 2 dias, a pessoa podia ver várias vezes. E aí podia ver algum erro e tudo mais. Hoje em dia, com o avanço do streaming, com o avanço da internet, com as redes sociais, com o YouTube e várias outras ferramentas, o que acontece? Assim que sai um filme de qualquer marca famosa, os fãs daquela determinada marca, eles já começam a criticar o filme. Por quê? Porque eles têm acesso a... Tão logo saiu disponível, ele tem acesso a rever várias e várias vezes. E aí ele começa a ver os furos de roteiro, os problemas da edição. Então, eles começam a noticiar esses problemas que eles viram no material. E por que vocês acham que hoje em dia esses fãs, eles fazem isso? Por conta exatamente da publicidade. Porque agora eles têm um material disponível. Com o material disponível, eles podem ver a quantidade de vezes que eles quiserem, eles podem rever, eles podem aproximar, eles têm vários recursos para ver exatamente essas situações. Por isso que, hoje em dia, a indústria cinematográfica ela está cada vez mais complicada. Por quê? Porque muitas vezes o roteirista, as pessoas que estão fazendo filme, eles são cuidadosos. Mas você tem que ver quando você disponibiliza, vão ser milhares ou milhões de fãs extremamente aficionados que vão assistir várias e várias vezes e como eles são fãs, eles sabem quase que decorado todo o universo daquele determinado filme. Então, se tiver algum erro, tiver qualquer falha, eles vão perceber e vão apontar. Isso é o que acontece com os filmes. Por quê? Porque você tem a publicidade. Então, deveria ser a mesma situação com o Estado. Ora, se é feito com um filme, um universo da ficção, por que não corre com a vida real? Com o Estado? Perguntei quantos são aficionados pelo Estado? Quase ninguém. E aqueles que são aficionados pelo Estado, que têm interesse pelo Estado, eles têm geralmente outros interesses, né? Então, ao invés dele deixar claro, ele quer encobrir. Ou seja, ele quer, na realidade, colocar para debaixo do tapete. É uma expressão brasileira, quando você quer esconder, né, essas situações. Então, é isso que nós devemos ter em mente. É isso que nós devemos perceber. Nós temos que perceber que quanto mais acesso nós tivermos ao material, quanto mais acesso nós tivermos aos atos administrativos, quanto mais acesso nós tivermos aos processos administrativos, aos documentos públicos, mais fácil para nós avaliarmos e também percebermos as falhas, percebermos os erros e exigirmos os consertos. As reparações por aquilo que foi mal feito. Então, pense exatamente o que acontece hoje em dia com o cinema. E aí você está vendo, hoje em dia tem várias séries, tem vários filmes, em que você tem críticos. E críticos por pessoas que são aficionadas, são fãs extremamente dedicados, e aí são capazes até de faltar o trabalho, alguns vivem somente para isso, colocar o seu trabalho somente para isso, para fazer essas análises. Então, imagine se nós conseguimos todas essas estruturas dentro da administração pública, o que infelizmente nós não temos, né? Se nós conseguimos utilizar toda essa energia dessas pessoas que estão ligadas ao cinema na administração pública, com certeza os nossos países seriam bem melhores, porque estariam muito mais fiscalizados, seriam muito mais fiscalizados. Inclusive, o princípio da publicidade, ele é reconhecido pela jurisprudência, ou seja, os tribunais brasileiros, eles repetidas vezes, eles já reconheceram a importância da publicidade dentro da administração pública. Onde é público notório e os tribunais, eles entendem que tem que ter essa publicidade, tem que haver divulgação, seja através de órgãos oficiais, como são os casos dos diários oficiais, né? E hoje em dia você vê que as repartições, a maioria das repartições, elas possuem esses
oficiais eles têm esse determinado acesso. Você percebe que, em alguns casos, além do órgão oficial, nós temos também os jornais, que antigamente eles eram a melhor forma de você conseguir publicizar para a maioria da população. Hoje não é mais, né? Hoje em dia com a internet, com as redes sociais, essa situação já mudou muito, mas era a visão da época, porque um grande objetivo é que a maior parte da população, claro que você não vai conseguir a totalidade, mas pelo menos a maior parte da população, ela consiga ter acesso a esses atos estatais e consiga avaliar esses atos estatais. Então, veja bem, o que é importante não é a notícia, porque o que é a notícia? É aquilo que aquele determinado jornalista ele está relatando. Ora, mas aquilo que o jornalista está relatando é uma interpretação dele, ou às vezes é uma interpretação do veículo ao qual ele está subordinado. Por isso que o mais importante é você ter acesso ao próprio ato. Porque quando você vê o ato, você tem condição de avaliá-lo. Quando você vê a notícia, é como se a notícia ela já fosse com uma determinada interpretação. Então você só segue. Em vez de você construir a sua visão crítica, você se torna um mero repetidor. Inclusive, como na jurisprudência já está pacificado, o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele reconhece o princípio da publicidade. E como essa publicidade ela deve atuar, exatamente no recurso extraordinário 71.652, onde já ficou estabelecida essa visão. E o que acontece? A mera publicação dos atos, ela é suficiente? Depende, né? Porque a publicação em atos oficiais, legalmente, aquilo ali valeu, e é como se fosse do conhecimento de todas as pessoas que podem estar interessadas ou que vão ser implicadas naquele determinado ato. Mas veja bem, o órgão oficial, ele é meramente um veículo formal. Não quer dizer que as pessoas têm realmente acesso. Nós podemos ver em relação a nós mesmos. Na nossa sala aqui, quem é que lê, quem é que acompanha o Diário Oficial? Ninguém. Então, perceba que a mera publicação... Você acompanha? Você lê todos os dias? Acompanho sim, professor. Bom dia. Bom dia. Como é que você acompanha? Eu tento acompanhar de forma online. Certo. Mas tem alguma coisa a ver com a sua profissão ou porque você realmente lê ele? Eu estou numa linha de pesquisa que é sobre política, né? E e principalmente os meios administrativos. Isso me interessa muito, então eu acompanho por isso. Porque você está fazendo uma pesquisa? Uma pesquisa no âmbito do meio administrativo. Certo, ok. Mas veja bem que você está fazendo a pesquisa, né? Comumente, no resto você tem essa prática diária ou ela está ocorrendo durante a pesquisa? Eu acompanho, assim, costumo acompanhar semanalmente. Certo. Ok. Porque isso é raridade. Até porque tem alguns diários oficiais que têm algumas centenas de páginas, né? Então é difícil você conseguir acompanhar todos os atos que estão sendo feitos. Então, geralmente, o que a pessoa faz? Ela fixa uma determinada esfera e pode até acompanhar naquela determinada esfera, mas ainda assim vai ter muita coisa, né, que você analisar. Mas parabéns aí pela sua iniciativa. É uma raridade. Sim, com certeza. É. Tá certo? Mas voltando aqui, então, mas perceba que, embora o Diário Oficial, a grande maioria, quase a totalidade, não acompanhe o Diário Oficial, ele é, de acordo com a legislação, o marco, ou ele é exatamente o requisito que vai exatamente gerar essa presunção de que aquela determinada norma, aquele determinado ato administrativo, ele é do conhecimento de todos. E o que acontece?
ele é um marco temporal, por quê? Porque a partir do momento daquela determinada publicação no órgão oficial, ele presume-se ser do conhecimento de todos e, como ele está presumido ser do conhecimento de todos, também começa a exigir a sua obrigatoriedade. Ou seja, que as pessoas cumpram com as suas determinações. E, ao mesmo tempo, se a pessoa não quiser cumprir, ele achar que tem alguma coisa errada, aí começam os prazos para que ele possa fazer o recurso, ou então os prazos pelos quais vão ser contados a decadência e a prescrição. Então, daí você percebe que a publicidade ela tem muito mais importância do que meramente aquelas concepções generalistas que as pessoas possuem no seu dia a dia. Então, por isso que há também necessidade de nós aprofundarmos um pouquinho mais o conhecimento sobre essa publicidade. E aqui a gente traz uma informação para vocês. Por quê? No Brasil, infelizmente, como eu não tenho acesso às legislações dos países parceiros, eu não posso dizer aos nossos alunos estrangeiros. Mas o que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer em relação aos alunos estrangeiros? Vocês podem estudar o modelo brasileiro e dentro do modelo brasileiro, vocês podem analisar os países de vocês. O que é que se encaixa, o que é que não se encaixa, o que é que pode ser modificado, o que é melhor no país de vocês, o que é melhor no Brasil, e daí vocês começarem a construir um modelo que vocês podem exigir nos países de vocês, ou que vocês podem sensibilizar a sociedade de vocês a exigir dos seus governantes exatamente essa alteração. Então, no Brasil, o princípio da publicidade, ele vai ter duas leis principais. Ele vai ter a lei de acesso à informação e ele vai ter a lei da transparência pública. E aí o que acontece? Quando você vê na prática, quando você vê notícias, artigos de jornais ou de revistas, você percebe que o jornalista, como ele não é da área do direito, ou ele não é de uma área em que ele vai tratar tanto essa questão da publicidade, ele não vai ter tanto uma ideia precisa sobre o que é o princípio da publicidade, então eles confundem muito esses conceitos e essas abrangências, tanto da lei de acesso à informação quanto a lei da transparência pública. A lei da transparência pública está mais relacionada ao gasto público, né? Então a lei da transparência pública está mais relacionada ao gasto público. Ou às finanças do Estado. Então a lei da transparência pública está mais ligada às finanças do Estado. Ou seja, como se arrecada o dinheiro, como ele é administrado e como é que é gasto o dinheiro. Então ele vai nesse sentido. A lei de acesso à informação são as outras informações que você precisa ter do Estado. Você precisa ter, às vezes, alguma informação que o Estado tenha sobre você, que pode estar equivocada. Você pode ter alguma informação que seja geral para qualquer cidadão. Então, por isso que você tem essas duas legislações no Brasil. A lei de acesso à informação e a lei da transparência pública. Como eu vivo repetindo para vocês que o mais importante dentro da relação ensino-aprendizagem é exatamente o estudante, então por isso que eu vou deixar para vocês esses dois questionamentos. Tanto para você saber qual é essa lei de acesso à informação brasileira, depois você vai ler essa lei de acesso à informação brasileira e perceber no que é que ela pode ser aplicada, tá certo? Isso daqui é uma tarefa de casa. Como também você, primeiro, pesquisar o que é essa lei da transparência pública, né? Onde é que ela está contida, essa transparência pública, quais são os contornos dessa transparência pública e como ela vai ser aplicada. Então, essas duas leis eu vou deixar para que vocês pesquisem e vocês possam efetivamente entender melhor essas duas leis aqui no Brasil. Para os alunos estrangeiros vai mais além, né? A atividade vai além. Por que eu digo que vai além? Porque você vai estudar o modelo brasileiro e aí você vai analisar o modelo do seu país e fazer exatamente uma análise crítica. O modelo do seu país está correto? É falho? Merece alterações? O que é que merece? Tá certo? Então você vai fazer exatamente isso. E aí o que acontece?
essa legislação, ela não foi estabelecida à toa, ela foi estabelecida baseada exatamente na nossa Constituição. Por isso que antes de vocês analisarem a lei de acesso à informação e a lei da transparência que a gente está aqui deixando para vocês, a gente antes vai falar um pouquinho sobre os direitos constitucionais que estão previstos na Constituição de 88, na Constituição Brasileira de 1988, para que vocês possam entender primeiro esses direitos constitucionais consagrados na nossa Constituição, para depois vocês analisarem essa legislação, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro dispositivo constitucional que a gente vai estudar é exatamente o artigo 5º, inciso 14, onde ele diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, veja aqui que ele se reparte, né? Esse direito, ele tem vários aspectos. O primeiro deles, que é assegurado a todos o acesso à informação. Então, não é direito somente de algumas pessoas, é direito de qualquer pessoa, ou seja, de qualquer cidadão o acesso à informação. Quando você for estudar a lei, você vai ver o problema da informação. Por quê? Tem algumas informações que elas são sigilosas. E aí, a legislação que trata sobre o assunto, ele vai dizer quais são as informações que merecem sigilo e que tipo de sigilo. Porque esse sigilo aí quer dizer o quê? Que não vai ser acessível ao público por determinado período. Então, a lei ela é importante por isso. Porque ela diz, a regra geral é que todos têm acesso à informação. Agora, as exceções é que algumas informações, elas merecem sigilo. Então, quais são os sigilos que são passíveis, o período que eles vão ficar sob sigilo, como é que a pessoa pode quebrar o sigilo, em que circunstâncias esse sigilo pode ser quebrado. Então, essas situações a lei vai tratar bem direitinho. Então, por isso que é interessante você depois dar uma lidinha na lei de acesso à informação. O outro aspecto importante é que o acesso a essas informações, em algumas profissões, ela é importante. Exemplo, um advogado. Um advogado, para entender bem o seu cliente, ele tem que ter acesso a todas as informações do cliente. Ou seja, a tudo aquilo que o seu cliente está envolvido. E o advogado, ele tem sigilo profissional. Ou seja, aquilo que o seu cliente revela, ele não pode revelar, sem autorização do seu cliente. Então, é o sigilo profissional. Da mesma forma, os contadores. Os contadores, eles também têm um sigilo profissional, ou seja, o cliente dele tem que falar efetivamente tudo ao contador, porque senão o contador não vai poder escolher a melhor solução para o seu caso. E, uma vez que ele relata aquela determinada situação e estabelece os problemas, o contador tem como ver também a melhor solução. Mas também, a profissão da contabilidade é uma profissão que também exige o sigilo, principalmente no setor privado, né? Nós temos outras profissões que também exigem sigilo, por exemplo, os padres, que eles recebem a confissão, há uma obrigatoriedade de sigilo. Pessoas que fazem parte de determinados conselhos, onde as deliberações daqueles determinados conselhos, eles são sigilosos, como é o caso, por exemplo, dentro do Banco Central, existem as políticas econômicas do país, as políticas econômicas e financeiras que o país vai adotar. Então, todas as pessoas que participam dos conselhos, do Conselho do Banco Central, ele tem a obrigatoriedade de sigilo, de manter sigilo sobre os estudos que são feitos, as análises que são feitas e as políticas que são estabelecidas. Então, você percebe que, dependendo da profissão da pessoa, ele tem uma necessidade de sigilo. Então, a pessoa ele diz, tem acesso à informação, mas isso não quer dizer que você sempre vai ter que divulgar. Por quê? Porque tem determinadas profissões, tem determinadas situações em que a pessoa ela tem que manter o sigilo profissional. Então, por isso que ele diz, e resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. No caso dos jornalistas, para eles conseguirem informações, ele tem o sigilo da fonte. E assim por diante, né? Então, isso daqui caberia até quem quisesse depois fazer uma análise sobre essa obrigatoriedade do sigilo da fonte, ou o sigilo no exercício profissional.
Mas o fato é esse. Então, existe uma regra geral e tem as exceções. Inclusive, as exceções elas são tratadas na Lei de Acesso à Informação. O outro dispositivo constitucional que nós temos, que fala sobre o princípio da publicidade, é exatamente o inciso 33 do artigo 5º, onde ele estabelece: todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidades aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, veja, mais uma vez, a ideia ela é reforçada. Por quê? Qual é a regra geral? A regra geral é que você receba as informações dos órgãos públicos. Quais são as informações que você pode pedir? As informações do seu interesse, por isso que ele diz que interesse particular, ou de interesse coletivo, ou seja, de interesse de toda a coletividade ou geral. Então, por isso, quando você for solicitar alguma coisa, você tem que demonstrar se o interesse que você está pedindo é um interesse particular, coletivo ou geral. Quem é que faz essa diferenciação entre interesse particular, coletivo ou geral? A própria legislação e a doutrina, ela já faz essa distinção de cada um desses tipos de interesses. Por quê? Porque se não se encaixar em algum tipo de interesses, o Estado ele pode negar. Como também o Estado pode negar no caso de sigilo, né? Ou seja, naquelas situações em que ele precisa manter o sigilo. E qual foi os critérios estabelecidos para esse sigilo? Exatamente a segurança da sociedade e a segurança do Estado. Ou seja, ele colocou esses dois critérios. E na legislação diz o que é que se interpreta por segurança da sociedade e o que é que se interpreta por segurança do Estado. Ou seja, quais são as situações, as circunstâncias onde a segurança da sociedade ou a segurança do Estado estariam ameaçadas ou estariam envolvidas. A outra situação que nós temos é que essas informações que vão ser prestadas, elas têm um prazo, ou seja, não pode ficar para sempre. Por quê? Porque tem muito governante que o quê? Que tem a obrigação de prestar, mas não presta, né? Então, por isso tem que se estabelecer um prazo. E também se estabelecer a responsabilidade. Porque não adianta de nada você fixar uma obrigação e não colocar uma sanção no caso do seu descumprimento. Então, por isso que o inciso 33, ele vai além, ou seja, ele explica muito melhor essas circunstâncias do princípio da publicidade, ou da efetivação, da aplicação do princípio da publicidade. No inciso 34, existe ainda mais um aprofundamento sobre o princípio da publicidade, porque o inciso 34 ele estabelece: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, ou seja, aqui não pode nem ser cobrado nada, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abusos de poder. Então, o que é o direito de petição? É você dirigir petições, você dirigir cartas ao poder público, onde você vai, nessas cartas, nessas petições, você vai defender algum interesse seu, ou você pode, nessa carta, agir contra uma ilegalidade ou um abuso de poder. Então, hoje em dia, você pode formalizar perante a administração pública, e aí você pode peticionar. Se a sua petição não for ouvida, não for respondida, ou não se adotar a medida correta, ou que você não analisar correta, o que é que você pode fazer? Você ainda pode ir ao poder judiciário, porque você pode alcançar o mesmo objetivo de defender seu direito, ou de agir contra ilegalidades ou abuso de poder através do poder judiciário. E veja que isso daí tem que ser de maneira gratuita. Por quê? Porque é independente do pagamento de taxas. A outra situação é para você conseguir obter certidões em repartições públicas. Por quê? Porque através dessas certidões, elas vão ser os documentos que vão demonstrar um direito seu, ou que o seu direito está sendo descumprido, ou que ele não está sendo aplicado da maneira correta. E também você pode pedir certidões para você pedir esclarecimento sobre a sua situação pessoal. Ou seja, você saber quais são as informações que o Estado tem sobre você.
E aí, ao você tomar conhecimento dessas situações, você pode agir perante o Estado para corrigir, porque, por exemplo, o Estado pode ter uma informação sua que ele esteja equivocado, que ele esteja efetivamente errado. Então, você pode agir para mudar aquela situação, para dizer, olha, o Estado tem essa informação, ou baseado nessa informação, ele tem essa determinada interpretação, mas essa interpretação ou essa informação está errada, e você demonstrar, está errada por tais situações ou por tais circunstâncias. Então, por isso, você pode ter acesso a essas informações e, com base nessas informações, você pedir as chamadas retificações. Pois não, Flávio, pode falar. Não, professor, só pegando o gancho aí do que o senhor está falando, né, sobre o princípio da publicidade, e me veio à mente uma questão, por exemplo, de pesquisas, né? Nós como discentes, fazendo pesquisas e tal, quando a gente, um exemplo, vai requerer alguma determinada coleta de dados, digamos assim, né, sobre determinadas questões, as pessoas que estão trabalhando, digamos assim, os burocratas, fazem muita dificuldade, né, mesmo que a gente chegue lá com transparência, que precisa de interesse tanto individual quanto coletivo, né, botam essas dificuldades, assim, eu não sei se o senhor está entendendo, né, e é interessante o que o senhor está falando agora para esclarecer, né. Flávio, a ideia é exatamente essa. Obrigado primeiro, por você estar corroborando com aquilo que a gente está dizendo, e segundo, por você estar demonstrando a necessidade. Então, quando você diz que nós somos uma democracia, a democracia tem que ter esse relacionamento entre o Estado e o povo. Ou seja, e cada um, quando você diz o relacionamento entre o Estado e o povo, é um relacionamento do Estado com cada um dos seus cidadãos. E demonstrar exatamente essa possibilidade do cidadão dialogar com o Estado, ou seja com os administradores, sejam com os gestores, sejam com os executores ou os agentes do Estado. Então a gente tem que ter essa porta aberta, essa possibilidade, esse canal de diálogo aberto. Mas por que você percebe isso? Porque na maioria dos casos, as pessoas elas não gostam de ser fiscalizadas. Por quê? Porque quando ela é fiscalizada, ela sabe que ela não pode errar. Ou, se ela errar, ela tem que logo consertar. E o que acontece? Você verifica na nossa própria administração mesmo, nas nossas administrações municipais, estaduais, até mesmo na federal. Todos nós somos passíveis de erros. Agora, o que acontece? É que a gente não compactue com os nossos erros. O que eu quero dizer com isso? Então, um administrador público, um gestor público ou um agente que pode errar? Pode. Agora, a partir do momento que ele adquirir a consciência do erro, ele corrige o erro. Então, o grande problema que nós temos dentro da nossa administração é o despreparo. Pelo despreparo, seja por ignorância, se você não conhecer a legislação, ou seja, muitas vezes, por você não ter experiência, ou ignorância ou inexperiência, você comete muitos erros. Mas muitos dos erros que são cometidos na administração pública podem ser corrigidos. Mas, infelizmente, a postura dos administradores é, em vez de eu corrigir, porque se eu corrijo, eu estou mostrando o meu erro. Estou mostrando para as pessoas a minha falha, é a visão delas. Então, tem muitas pessoas que preferem colocar para debaixo do tapete, ou seja, esconder os erros. Esse é que é o grande problema. Daí eu dizer que é um despreparo. Ou pela ignorância, ou pela inexperiência, e também, muitas vezes, por essa concepção política. E mostrar o despreparo. E aí a pessoa não estava capacitada para aquele determinado cargo. Então, por isso que as pessoas, elas, ao invés de corrigir os seus erros e pedirem desculpas, eles preferem colocar os seus erros debaixo do tapete, esconder os seus erros. Então, é por essa mentalidade que você percebe isso, Flávio. E a gente percebe bastante. Claro, em alguns casos vão ser pessoas com má índole, que sabem que estão fazendo coisas erradas e querem cobrir. Claro. Por isso que elas vão tentar cada vez mais impedir ou colocar obstáculos para que vocês não consigam. Vai ter gente dessa maneira. Mas também vai ter gente que tem o despreparo e, por não saber lidar com essas situações, teme, e aí, pelo temor de ser descoberta, ela acaba
fazendo essas atividades. Então, infelizmente, isso daí só mostra cada vez mais o despreparo. Vocês, como estudantes de administração pública, vão chegar em várias repartições públicas e vão perceber que a pessoa que está ali atendendo lá, embora ela esteja dentro da administração pública, você estando fora, ela está completamente despreparada. Por quê? Porque ela não conhece. Ela não conhece o objeto que ela está lidando, ela não conhece a doutrina sobre aquilo que ela está fazendo, ela não conhece a legislação, então ela não conhece nada. Então ela está ali fazendo o papel dela, aquilo que ela acha que deve ser feito. E muitas vezes a pessoa não está nem buscando uma capacitação para conseguir exercer a atividade. Pode falar. Sim, professor. Aí, nesses momentos, a gente consegue ver a fragilidade, né, da máquina estatal, assim, né? A gente consegue ver a fragilidade. Porque eu toquei nesse assunto de pesquisa, porque a gente consegue delimitar certos pontos, né? Sei lá, estudantes de orçamento fazem pesquisas e precisam de alguns dados que tratam sobre orçamentos. Nesse caso, aí delimitam para determinados âmbitos, né? E na grande maioria das vezes, esse despreparo que o senhor acabou de comentar, vindo dos que estão, assim, na questão superior, fazem com que essa hierarquia que eles estão, né, façam com que a gente fique meio... parece que a gente não sabe do que está fazendo, mesmo a gente buscando fazer a pesquisa, entendeu? Mas o problema é exatamente esse, Flávio, porque a pessoa que está lá dentro, ela está despreparada, mas ela não assume o despreparo dela, né? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa está despreparada, ela tem dois ardis. Ou ela tenta ameaçar, para que a pessoa não vá atrás do seu direito, ou ela tenta enganar. Então, você tem essas duas situações. E hoje em dia você sabe que tem a informação e a contra-informação. Então, essas pessoas elas trabalham muito com contra-informação. Infelizmente. É a realidade que nós temos, mas o que é que acontece? É aquilo que eu vivo dizendo a vocês. A grande maioria da população é boa. A grande maioria da população é honesta. A grande maioria da população trabalha de maneira correta e quer que as coisas ocorram de maneira correta. Então, a gente tem que continuar insistindo, porque não é por conta de alguns que estão lá para se aproveitar, que estão lá efetivamente para tentar, naquela figura da linguagem coloquial, se dar bem, que a gente não pode generalizar todos. Inclusive, se a gente conscientiza a sociedade ela passa a ser mais exigente, tanto dos governantes como também dos executores, dos agentes públicos, né? Que todo mundo se encaixe e possa realmente exercer o seu papel da forma correta. Deu para esclarecer aí as dificuldades que você está encontrando aí na prática? Deu sim, professor. Deu. A gente vem principalmente os princípios, estudando os princípios faz a gente esclarecer bastante sobre essas questões. E exatamente isso que o senhor acabou de falar. É na prática que a gente vê isso. Em teoria, é tudo muito bonito, muito certo, entre muitas aspas, mas quando a gente vai ali para a prática, a gente vê. É por isso que eu preferi abordar esses princípios com vocês, com essas conotações práticas, para que vocês percebam e vocês possam atuar dentro da situação. Porque não é que você tem dificuldade que você tem que esmorecer, pelo contrário. Você deve continuar, só que você tem que saber a forma certa de agir, né? Não é agir de qualquer maneira. Ele ameaçou, você vai ameaçar de volta. Não. Se ameaçou, você tem atividades corretas a serem feitas que você consegue demonstrar para a pessoa. Sua ameaça não adiantou de nada. Pelo contrário, só lhe prejudicou ainda mais. Tá certo? Então, vamos continuar aqui, né? No artigo 5º, nós ainda temos o inciso 60, onde o inciso 60 ele diz: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. E aqui perceba o seguinte, é o princípio da publicidade, mas aqui é o direito processual. Geralmente, quando você tem algum processo judicial, né? Porque o que acontece? A maioria dos processos judiciais, eles são processos públicos. Então, eles são processos públicos. Ou seja, o que quer dizer com isso? Qualquer pessoa poderia chegar anteriormente em uma vara estadual ou em uma vara federal, ou seja, em qualquer órgão judiciário ou qualquer órgão do Poder Judiciário e pedir para ver os processos. Poderia.
E essa é a regra geral, é que os processos eles são públicos. Entretanto, hoje em dia, com esses processos virtuais e com essas medidas virtuais, isso daí tem sido prejudicado. Né? Por quê? Porque hoje em dia, quando você vai acessar um processo, você tem que ter uma senha. E isso está errado. Os processos deveriam ser acessíveis a todos. Os únicos que não poderiam estar acessíveis a todos seriam aqueles que envolverem a defesa de intimidade ou envolverem interesse social, que merece ser protegido. Então, por isso que o processo virtual, ele trouxe alguns avanços, mas também trouxe alguns retrocessos. Porque esse acesso, essa regra geral de que todos podem ter acesso a qualquer processo, hoje em dia não vigora mais. E, infelizmente, você tem que fazer solicitações ao juiz e explicar porque você quer o acesso, quando, na verdade, você está vendo aqui que o próprio inciso 60 do artigo 5º, ele dá direito a todas as pessoas de terem acesso a todos os processos, excetuando-se aqueles que tratam da defesa de intimidade de alguns dos envolvidos ou quando o interesse social assim o exige. O outro inciso que nós temos é exatamente o inciso 72, onde ele fixa ou estabelece no Brasil o chamado habeas data. O habeas data, ele é um remédio constitucional. Por que se chama de remédio constitucional? É um processo, mas não é um processo comum, é um processo especial, que ele foi concebido para defender a aplicação de princípios constitucionais. Então, os remédios constitucionais são esses. São processos judiciais especiais, ou seja, que tem um tratamento diferenciado dentro do Poder Judiciário. Por quê? E por que eles têm esse tratamento especial? Eles têm esse tratamento especial exatamente porque eles cuidam de direitos que são reputados como fundamentais, ou que são essenciais para a sociedade. E como é que eu sei que esse direito é fundamental? Porque a própria Constituição assim o indica. Pois bem, para que serve o habeas data? O habeas data, ele pode ter dois objetos, né? O primeiro deles, a linha A do inciso 72, para assegurar o conhecimento de informações relativas a pessoas do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, você vê, o primeiro objetivo é que a pessoa que se achar prejudicada, ela pode pedir para ter acesso às informações que constam dela nos registros públicos ou nos bancos de dados, tanto do governo ou de caráter público. Professor, não bastava colocar só os bancos de dados de entidades governamentais? Não, porque o que acontece? Hoje em dia você tem o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Pois bem, o Serviço de Proteção ao Crédito, ou o SPC, ele não é público, ele é privado. Ele foi feito e organizado pelos lojistas, ou seja, pelos comerciantes do país. Então, criou-se essa entidade pelos comerciantes e hoje em dia várias profissões utilizam o SPC. Os bancos utilizam o SPC, os próprios lojistas utilizam o SPC, profissionais, comerciantes, profissionais autônomos, comerciantes, eles utilizam o SPC. Então, o SPC hoje em dia ele tem uma aplicação muito vasta, mas ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas o que acontece? Embora ele seja uma pessoa jurídica de direito privado, ele dá informações sobre todas as pessoas que estão negociando na sociedade. Então, por isso que ele tem caráter público, porque as pessoas podem ter acesso a informações de qualquer pessoa. Claro, pessoas que tenham dados no sistema. Serasa foi feito pelos bancos, mas hoje em dia todas as pessoas têm acesso ao Serasa, às informações do Serasa. Então, por isso que ele também é de caráter público. Então, por isso que ele coloca que podem ser registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, porque você pode ter entidades privadas, mas que também tenham caráter público. Por isso que ele coloca. Então, o primeiro objetivo é o acesso à informação. O segundo objetivo é a retificação de dados. Por quê? Muitas vezes você acessa para verificar se o dado está correto ou está errado. Se o dado estiver correto, ok, você não precisa fazer nada. Se o dado estiver errado, você pode pedir o conserto do dado ou a retificação daquele determinado dado, que é exatamente a linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
Então você vê que o primeiro objetivo da habeas data é você conseguir a informação. O segundo objetivo é, quando necessário, você também fazer a retificação. Então, é conseguir a informação e, quando necessário, você conseguir a retificação. Você retificar os possíveis dados que possam estar interpretados da maneira errada ou que realmente o registro ele possa estar errado. Aqui, para estimulá-los, né, eu já coloquei aqui várias pesquisas para vocês, né, a pesquisa sobre a lei de acesso à informação, a pesquisa da transparência pública, mas eu queria deixar aqui outro exercício para vocês, né, ou outros exercícios para vocês. Eu queria que vocês escolhessem um servidor efetivo da Unilab e procurassem o diário oficial onde o ato de nomeação deles foi publicado, tá certo? Só que para ajudar vocês, a gente está colocando aqui o endereço onde vocês encontram os diários oficiais da União, né? E onde vocês podem ter acesso. É só você entrar no endereço e fazer a pesquisa pelo nome da pessoa, né? Que você vai conseguir esse ato de nomeação e o cargo que a pessoa está ocupando atualmente, se ela ainda continuar na Unilab, né? E aí você faça a pesquisa, quando for salvar, salva em PDF, que quem for apresentar, apresenta lá no CIGA o PDF, né? Quem não for, faz mesmo somente para você ter ciência e, se algum dia você necessitar, você saber como você utilizar essa ferramenta, tá certo? O segundo, o exercício 2, né? É você rastrear, através das publicações do Diário Oficial da União, as movimentações ou alterações funcionais sujeitas à publicação de um mesmo servidor. Aí como é que você pode fazer? Você pega o CIAP daquele servidor e ele coloca o CIAP, toda a publicação, sair aquele CIAP, você vai ter acesso, né? Exemplo, você pode perguntar, por exemplo, pegar um TAI, o TAI, ele tem direito à progressão funcional. Então, você verifica que ele vai fazendo a progressão funcional dele. Então, você pode ver a vida funcional de um determinado servidor todinho através da internet, porque hoje em dia está possibilitado estar rastreável na internet. Ou, também você pode, alternativamente, rastrear sucessivas nomeações de diferentes servidores para o mesmo cargo. Então, você pode, por exemplo, pegar de coordenador do curso de administração pública, saber quem já foi coordenador do curso de administração pública. Você também pode fazer essa análise através daquele site que a gente colocou para vocês. Certo? Então, você pode analisar a vida de uma pessoa, ou você pode analisar um cargo, ou pode analisar uma situação, um conselho, saber todas as pessoas, quem foram todos os servidores que participaram daquele determinado conselho. O outro exercício que a gente gostaria também que vocês fizessem é que vocês se cadastrassem no ESIC para solicitar alguma informação que pode ser sobre você, sobre a Unilab, ou sobre algum órgão ou outra repartição que vocês queiram, certo? Mas desde que seja uma atividade federal, porque o ESIC é uma entidade da administração federal. E aí você faz a solicitação desse procedimento ou dessa informação e acompanha a tramitação de como é que essa tramitação ela vai acontecer e você vai ter acesso àquela determinada informação. Você pode se cadastrar no ESIC e acompanhar toda a situação através desse site, o esic.cgu.gov.br, ou seja, você vê que é um sistema da Controladoria Geral da União. E, no caso da Lei de Acesso à Informação, que se utiliza muito a sigla LAI, né, você pode obter também nesse endereço aqui, www.acessoainformação.gov.br/assuntos/conheça seu direito /a Lei de Acesso à Informação, onde você pode conseguir todas essas informações. E aqui só uma advertênciazinha, finalmente, para a gente fazer para vocês. A lei de acesso à informação ela é nacional. O que significa ela ser uma lei nacional? É porque ela é aplicada ao governo federal, aos governos estaduais, ao governo do Distrito Federal e aos governos municipais. Então, essa lei é exigível de todos. Mas cada governo, ele vê a sua forma de aplicar aquela lei no seu âmbito de atuação. Então, o ESIC, ele é somente no âmbito federal. Então, se você quiser alguma informação do governo do estado do Ceará,
ou alguma informação sobre o seu município, aí você tem que ver como é a aplicação da lei no seu município ou no estado do Ceará. O caminho que a gente está dando para você é você conseguir informações sobre o governo federal, porque o ESIC, ele só vale para o âmbito federal, ele não vale para as outras esferas de poder. Ok? Entendido? Alguma dúvida, pessoal?